A Confederação Nacional dos Servidores Públicos agradece o apoio inestimável da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo para a realização desta palestra e agradece sensivelmente a presença de todos que responderam ao convite de participação. Gostaria de imediato compor a nossa mesa diretora e nessa questão eu solicito a presença, convido a presença à mesa Dr. Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Convido também a presença do Dr. Álvaro Gradim, a nossa mesa diretora, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gostaria de consignar que temos aqui em nosso auditório diversas autoridades, as quais desde já eu peço que se sintam extensão da nossa mesa diretora. Neste momento, eu convido o Dr. Álvaro Gradim, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, para seu pronunciamento. Agradeço a todas as entidades aqui representadas o comparecimento e agradeço em especial àqueles servidores que estão aqui interessados em saber como é que vai ficar a situação nossa enquanto servidor frente a essas reformas da Previdência. É um prazer e é um orgulho muito estarmos aqui hoje, juntamente com a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, e ter aqui a presença do professor Wagner Balera, levando para nós os conhecimentos e aquilo que ele pode nos orientar e nos prevenir com relação a essa reforma previdenciária que o governo está colocando para votação no Congresso Nacional. Eu cumprimento a todos e desejo a todos que possam aproveitar o melhor possível das palavras do professor Wagner Balera. Muito obrigado a vocês. Com a palavra, o Dr. Antônio Tutilho, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Bom dia a todos. Com muito prazer que a Confederação Nacional dos Servidores Públicos quero, em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Álvaro Gradim, que fez essa parceria conosco para debater o assunto mais importante do momento, que é a reforma da Previdência. Agradecendo a todas as entidades já nominadas, aqui presentes, e tenho certeza que o Dr. Wagner Balera, que é um especialista no direito previdenciário, vai nos trazer muitas informações para o problema maior que, antes que ele realmente nos dê uma verdadeira aula, eu tenho certeza disso, eu quero colocar um ponto que é importante, um ponto que todos os governantes de plantão colocam alguma coisa que nós não podemos concordar, que o grande problema é o servidor público, que o grande responsável é o servidor público. Isso não é mentira, isso não é verdade, porque nós contribuímos sempre com tudo aquilo que for necessário. De acordo com o nosso salário, nós entregamos essa contribuição durante 30, 40, 50 anos até, e temos o direito de receber a nossa aposentadoria e o direito de receber a nossa pensão, no caso. E eles colocam como privilegiado o servidor público. Nós não podemos aceitar esse privilégio, não existe privilégio. Existe privilégio, sim, dos políticos, existe, sim, privilégio dos empresários que, às vezes, nos roubam, a corrupção que invadiu o nosso país e que alardeou por todo o Brasil e que foi responsável por todo o aspecto fiscal que nós temos hoje e que dizem que está quebrado. E a Seguridade Social mostra que tem um superávit, e nós aqui estamos dizendo que, em função da Previdência, o deputado colocou, vamos resolver todos os problemas. Isto é mentira e nós vamos ter que debater. Eu quero dizer que a Confederação Nacional dos Servidores Públicos, junto com as suas filiadas, inclusive também a Associação dos Funcionários Públicos, e todas as outras aqui representadas, nós entregamos um trabalho que foi feito, eu quero aqui realçar o nosso diretor jurídico, doutor Júlio Bonafonte, que fez um trabalho muito bonito e que foi entregue a todos os 513 deputados, mostrando
14 propostas que colocam o servidor público na berlinda, que tiram o direito de servidor público. E agora, na comissão especial, que são 49 deputados e mais 49 suplentes, o doutor Júlio esteve lá entregando esse trabalho com as emendas que nós colocamos para debater e mudar isso que está colocado na reforma da Previdência. Então, nós vamos receber agora um ofício do presidente da comissão especial, deputado Marcelo Ramos, que o nosso trabalho está sendo colocado para a comissão especial, está na mão do relator, que é o deputado Samuel Moreira, e nós estamos esperando até uma audiência com esse relator para mostrar que realmente precisa ser alterado esse projeto que não beneficia o servidor público, pelo contrário, tira direitos e que nós temos que debater. Tenho certeza que com a palestra muita coisa vai se colocar para debater e vamos ter muita coisa para perguntar ao doutor Wagner Balera. Muito obrigado a todos e que a gente possa aproveitar bem esse trabalho. Nesse momento, eu peço ao presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, doutor Antônio Tutílio, que anuncie o nosso palestrante. Olha, com muito prazer que eu quero apresentar, já nosso amigo de muito tempo, já deu palestras para a nossa entidade, inclusive da Associação dos Funcionários Públicos, e o doutor Wagner Balera, isso eu vou colocar, uma coisa bem simplificada, porque se eu colocar o seu currículo, nós vamos demorar muito tempo. Então, eu quero simplificar, dizendo que o doutor Wagner Balera é advogado e professor universitário, livre docente pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular de Direito e coordenador do Núcleo de Direito Previdenciário da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, coordenador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, Direito Internacional dos Refugiados, convênio da PUC São Paulo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, é colaborador constante em diversas publicações alusivas aos temas de direitos humanos e previdenciário, é autor de vários livros, dos quais podemos destacar Curso de Direito Previdenciário, LTR Editora, Processo Administrativo Previdenciário, Benefícios, LTR Editora, Legislação Previdenciária Anotada, Revista dos Tribunais e Sistema de Seguridade Social da LTR Editora. Tem muito mais livros que a gente não vai detalhar, mas que o doutor Wagner Balera tem realmente apresentado para debater sempre esse aspecto previdenciário. É com muito prazer que nós agora ouviremos a palavra do nosso querido Wagner Balera. Não é um assunto fácil. Então, o que eu vou mostrar é o projeto. Já de antemão, adiantando que eu não tenho nenhum compromisso com essa PEC. Então, eu vou analisar como alguém que conhece o assunto um pouco e que vai analisar o que está aí, né? Mas, olha, sou a favor ou contra isso ou aquilo, não é função de um especialista dizer, olha, isso é bom ou é ruim, não. Estou mostrando o que existe. A decisão que vai ser tomada pelo Congresso é uma decisão política ditada por conjunturas que nós, do povo, não vamos tomar conhecimento. Nós nunca vamos saber por que decidiram um assunto dessa ou daquela maneira. Isso vai ficar bem escondido lá nos gabinetes, nos bastidores. Sem dúvida é necessário que os senhores se mobilizem muito bem e, portanto, precisam ter conhecimento de causa. Então, essa é a função dessa exposição. Dar um pouco de conhecimento de causa do que está acontecendo. O que a grande mídia está dizendo, e o Arnaldo Faria de Sá sublinhou bem, o que a grande mídia está dizendo, olha, resolveu o problema da reforma previdenciária, o Brasil será outro. Não é verdade. Na verdade, o que a reforma faz? Ela, quando se fala em 1 trilhão, também vocês estão ouvindo muito esse número, não significa que aprovou a reforma da Previdência e vai entrar 1 trilhão em caixa. Não vai entrar nem R$1 em caixa. O que ocorre é que em 10 anos vai haver uma economia de 1 trilhão. Portanto, isso não muda nada na nossa vida, absolutamente nada. A reforma gera uma economia, de fato está documentado, né? Não é uma miragem, não é um exercício de futurologia.
a reforma representará uma economia de dispêndio previdenciário desse montante, e que, de fato, é o que está sendo proposto. Não vai resolver nenhum problema do Brasil, concretamente, do dia de amanhã. A reforma é aprovada hoje, amanhã as coisas vão continuar do mesmo jeito que elas sempre estiveram. Então, também a gente tem que ter muita noção, muita claridade do que está acontecendo. Não vai gerar um único real de caixa. O que vai deixar é de haver um dispêndio ao longo de 10 anos, que é justamente a projeção da PEC, uma economia de despesa que, naturalmente, esse dinheiro poderá ser utilizado para outras finalidades. Bom, então vamos entender um pouquinho o que eu vou sempre me referir ao regime dos servidores públicos, né? Esse é o foco da exposição. O regime dos servidores públicos é o chamado regime próprio de Previdência Social. Na sigla, no jargão usual, é o RPPS. Então, todos aqueles que estão aqui e que são servidores públicos ou dependentes de servidores públicos, como são os pensionistas, pertencem a um regime previdenciário diferente do regime básico. O regime básico é o regime geral, é o RGPS. O RGPS é o INSS, que gente. Então, a maioria das pessoas que têm alguma previdência, a maioria dos brasileiros que têm alguma previdência, tem o RGPS, o regime geral, que é gerido pelo INSS hoje em dia. Quem pertence ao serviço público está num dos RPPS, porque também aí se trata de um regime descentralizado. Então, existe o regime da União, o regime dos estados, todos os estados têm RPPS, e o regime dos municípios que criaram os seus regimes próprios. Porque aí há uma divisão. Há municípios que não têm regime próprio, então os servidores desses municípios pertencem ao regime geral de previdência. Não têm regime de serviço público. Estão vinculados ao regime geral. Então, nós vamos aqui tratar basicamente do RPPS. De qual deles? Que é esse o que a reforma cuida. A reforma cuida do RPPS segundo o modelo da União. É o modelo da União que está sendo objeto da reforma previdenciária. Há uma discussão, e foi até objeto de um questionamento que me fizeram na entrevista, sobre se a reforma deve cuidar também da previdência dos estados e municípios, ou deve só cuidar da previdência da União. O modelo hoje é o modelo da União, o qual os estados seguem se tiverem lei própria cuidando da matéria da mesma maneira. E os municípios seguem se tiverem regime próprio. Mas a legislação vai ter, naturalmente, que ser adaptada à modelagem do regime geral, não é do regime próprio, não é automático. Saiu a Constituição e já está valendo aquilo. Não funciona assim. Bom, como era antes da emenda constitucional número 20 de 98? E aqui também os senhores têm que entender o seguinte. Foi editada a Constituição no dia 5 de outubro de 1988. A própria Constituição previu a possibilidade dela ser alterada. Aliás, a Constituição previu que nos passados 5 anos da sua edição, ela já seria submetida a uma revisão, a chamada revisão constitucional, que aconteceu em 93, 5 anos depois da promulgação da Constituição. E em 95 foi apresentada uma proposta de emenda constitucional para a reforma previdenciária. Então, não é de hoje que os senhores estão ouvindo falar em previdência, nem em reforma previdenciária. A primeira tramitou durante 3 anos, de 95 a 98, e se transformou numa emenda constitucional. A emenda constitucional número 20, de 15 de dezembro de 98, que é a primeira reforma previdenciária. Posteriormente, houve outras 2 reformas importantes. Pois bem, então quando a gente olha para o regime próprio, como é que ele era antes da emenda 20? Isto é, como é que era na Constituição votada em 88?
Esse é o primeiro regime previdenciário do qual fazem parte um grupo dos trabalhadores públicos. Eles estão vinculados a esse regime original, anterior à primeira reforma. Está escrito no artigo 40 da redação original da Constituição. Vejam bem, temos que acompanhar o raciocínio para acompanhar o que está mudando. Se você não entender esse pano de fundo todo, você não vai entender nada. Então, como é que era em 88? Era assim, olha. O servidor será aposentado por invalidez permanente, era a primeira aposentadoria possível no regime da Constituição de 88, ou aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, e aposentadoria voluntária. São essas 3 modalidades de aposentadoria previstas originalmente na Constituição. E aí vinham os requisitos da aposentadoria voluntária, 35 anos ou 30 anos conforme uma mulher, 30 a 25 anos de serviço e 65 anos de idade para o homem, 60 anos de idade para a mulher. Essa é a redação primitiva da Constituição. Bom, alguém me perguntou assim, quem está aposentado já, ou quem recebe pensão já, está recebendo. Com essas pessoas não acontece nada, porque com relação a elas existe um instituto constitucional que não está sujeito a mudanças, é uma chamada cláusula pétrea, que é o chamado ato jurídico perfeito. Quem já recebe aposentadoria, quem já recebe pensão, não vai mudar nada no valor do seu benefício. Esse aí não pode ser alterado sob hipótese nenhuma. Todo aquele que recebe benefício, seja aposentadoria ou pensão, com relação ao benefício dele, não haverá alteração. O senhor vai adiantar o expediente para mim? Pode. Pode, mas vai a seu tempo ser dito. Tá bom? Bom, a partir da emenda número 20 de 98, portanto, a primeira reforma previdenciária, o preceito que cuida do benefício dos servidores públicos é o artigo 40. É o artigo 40 que cuida na Constituição do sistema do regime próprio. A partir da emenda número 20, então a Constituição foi alterada, já uma nova redação, eu podia até fazer um comparativo, como era em 88, como passou a ser em 98, porque aí você já vai entender o teor das mudanças. As mudanças são gradativas e progressivas. Os servidores titulares de cargo efetivo é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial e o disposto nesse artigo. Por que é importante a gente entender esse comando constitucional? Primeiro, porque ele fala em caráter contributivo. Antes a Constituição não tratava desse tema. Não havia essa previsão constitucional do caráter contributivo da Previdência para os servidores. Isso dependeria da lei. A lei é que ia dizer se você paga ou não paga para ter direito à aposentadoria. A partir da emenda número 20, o caráter contributivo é de natureza constitucional. E cria essa figura muito importante, que é o equilíbrio financeiro e atuarial. O que quer dizer isso? É uma linguagem um pouco hermética, mas a gente pode entender facilmente. O equilíbrio financeiro e atuarial significa que a arrecadação destinada ao financiamento dos benefícios e serviços do regime próprio tem que bater com a despesa. É isso que é equilíbrio financeiro. É como na nossa vida. A nossa vida está baseada no equilíbrio financeiro. Quanto você ganha? É aquilo que você pode gastar. Você não pode gastar mais do que você ganha. Porque se você gastar mais do que você ganha, o que vai acontecer com você? Você vai entrar no cheque especial, morre. Ou vai entrar no cartão de crédito, morre mais depressa, não é mesmo? Então você tem que gastar exatamente aquilo que você ganha. Isso que é equilíbrio financeiro.
Que financeiro é isso? A arrecadação e a despesa tem que bater. O atuarial é um pouco mais complicado, porque ele projeta o futuro. O que vai acontecer no futuro? E a partir dessa projeção do futuro é que o cálculo atuarial, a conta previdência tem que fechar. Então, esses dois requisitos são muito importantes para nós entendermos o sistema a partir de 98, coisa que não tinha previsão na Constituição de 88. E aí vem a Constituição, volta. A Constituição trata dos tipos de benefícios. Quais são os benefícios básicos do regime próprio? Aposentadoria e pensão. Isso, para se considerar que existe previdência, tem que haver, no mínimo, aposentadoria e pensão. Essa é a base do regime próprio. Existe regime próprio desde que existam aposentadoria e pensão. Aí a Constituição também enuncia mais ou menos como era antes, mas já faz um acréscimo, que é a exigência, está ali no inciso 3º, a exigência de 10 anos no serviço e 5 no cargo. Foi a primeira grande alteração no conteúdo do direito previdenciário constitucional. 10 anos no serviço e 5 no cargo. E as outras regras foram praticamente mantidas. Aparece, então, pela primeira vez, um espaço constitucional chamado regras de transição. No dia em que a emenda, essa que está sendo discutida agora, no dia em que ela for promulgada, quer dizer, se for aprovada, porque a primeira pergunta que a gente tem que se fazer numa proposta de emenda constitucional é se ela vai ser aprovada. Não são favas contadas que essa PEC vai ser aprovada. Seria ridículo a gente pensar assim, porque senão nem precisaria de votação, não é? Já está aprovada? Não. Depende da maioria qualificada de 308 votos dos deputados. Então pode não ser aprovada. Não é assim. Também não vai acontecer nada se não for aprovada, hein, gente? Não vai acabar o Brasil. Não vai acabar o Brasil se não for aprovada. Vai ser adiado um grave problema que o Brasil tem, que é o problema da Previdência, que é muitíssimo grave. Mas não vai acabar o Brasil de um dia para o outro. Essa PEC não for aprovada, vai ter que ser apresentada outra, não é? Ou o próprio Congresso. Se os congressistas quiserem, eles podem trabalhar, modificar, não é? Bastante. Eles têm direito constitucional de fazer isso. Modificar bastante e aprovar o que acharem que é o direito neste momento. Também não é nada estranho que aconteçam modificações pelo trabalho dos congressistas. Bom, mas aí começa então a aparecer na Constituição uma parte que são as chamadas regras de transição. A regra de transição é algo um tanto complexo, porque é como se fosse possível, e não é possível, é como se fosse possível tirar a fotografia previdenciária de cada pessoa. Como se a previdência de cada pessoa devesse ser regulada individualmente. Então, eu tenho hoje 26 anos e 5 meses de serviço. Qual é a minha posição previdenciária? Não é a mesma do que aquele que tem 29 anos e 4 meses? Não é a mesma do que aquele que tem 20 anos e 3 meses. Cada pessoa tem uma posição previdenciária, de acordo com o início da sua atuação no mundo do trabalho, que compreende também, às vezes, a área privada e a área pública. Ora, uma previdência sob medida só vai ser possível apurar no momento em que você pedir o benefício, ou no momento que você morrer e o seu beneficiário for pedir a pensão. Sob medida é só nessa forma, quando aconteceu o fato jurídico do direito ao benefício. Antes não. Alguém até me perguntava, não é? Olha, o que acontece com esse pessoal que tem todos os direitos e não aposentou? Eu disse ele claramente, é melhor a pessoa pedir a aposentadoria hoje. Sair amanhã para garantir o direito constitucional que ele tem hoje. Porque se ele esperar o dia depois da reforma, pode mudar tudo. Pode mudar tudo.
Então, quem tem direito e ainda não pediu aposentadoria, está perdendo tempo. Ah, mas eu tenho o pé na cova. Bom, então você não está preocupado com previdência? Você não está preocupado com previdência. Você está preocupado porque você está, digamos, economizando 11%. Francamente, você está jogando fora 90% para ficar com 11%. Não tem o menor sentido. Eu estou perguntando se você quer manter a integridade do seu direito previdenciário. Peça aposentadoria assim que sair daqui. Bom, aí as regras de transição. As regras de transição procuram nivelar as posições das pessoas, que elas não estão na mesma posição, entendam isso. É muito difícil haver duas pessoas na mesma posição previdenciária. As pessoas são diferentes. Então, as regras de transição procuram fazer uma apuração média da situação para que a transição ocorra, porque vai passar de um regime para outro. É isso que é transição. O regime próprio de 88 não existe mais. O regime próprio de 88 não existe mais. A não ser para aqueles que se aposentaram antes da primeira emenda. Só para essas pessoas existe o regime de 88. Eu, exemplificativamente, me aposentei em 97. Eu continuo com o regime de 88, porque eu me aposentei antes do dia 15 de dezembro de 98. Agora, a partir do dia 15 de dezembro de 88, a história é outra. Mudou o mundo para qualquer pessoa que ainda não estivesse aposentado. É isso que é a transição. A transição tira uma foto daquela situação e já opera mudanças de imediato. Não vai esperar outro dia. Assim que for promulgada a emenda, está valendo para quem não saiu. Você entendeu? É assim. Bom, então houve regras de transição para aposentadoria integral e para aposentadoria proporcional. Conforme era em 88, não é mais. Agora a transição. Por isso que vários que os senhores conhecem tiveram que fazer o chamado pedágio. O que é o pedágio? É a transição. A transição custa mais para a pessoa obter o benefício que ela já contava como seu. Então ela vai fazer o pedágio de tempo de serviço a mais. Ou de uma idade maior. Isso é que a transição estabelece. Como existe agora na PEC uma transição. Então existe a transição de 98, a transição de 2003, a transição de 2007 e vai haver, se essa emenda for promulgada, uma outra transição. São etapas diferentes. O que valia na primeira transição não vai valer mais. Mudou. Isso também você tem que entender. Puxa, mas eu já tinha tal direito. Não, se você não pediu benefício, com base naquele direito, você não tem mais aquele direito. É outra transição. Bom, a aposentadoria. Aí vem, então, os dois benefícios básicos, que são os únicos que eu vou examinar. Veio a aposentadoria e veio a pensão. Como era a pensão? A pensão era assim, ó. A totalidade do projeto da aposentadoria para o pensionista ou a totalidade da última remuneração da pessoa falecida. E havia também, isso foi garantido, a chamada paridade e integralidade. Quer dizer, o pensionista recebia um benefício que acompanhava a realidade salarial do servidor. Cada vez que a posição do servidor ativo fosse mantida ou melhorasse, isso passava para o pensionista. Essa era a regra anterior. Essa é a regra que prevaleceu naquela primeira reforma. Bom, aí vem a emenda 41, a segunda reforma previdenciária. Olha, gente, nós estamos falando de reforma previdenciária sem parar. Sem parar. Desde 95 até hoje. Ninguém pode achar que isso é novidade, né? Desde 95, quando começou a discussão da emenda 20, depois continuou a discussão na emenda
41, e depois aconteceu um fenômeno estrantíssimo. Muito interessante, aliás, para quem estuda direito, como é o meu caso. Era o fato de que havia uma proposta de emenda constitucional tramitando, e ao lado dela foi criada uma outra proposta de emenda constitucional, a chamada PEC paralela, justamente por isso, paralela, porque uma está correndo e a outra está correndo. Aliás, deviam estar fazendo isso hoje. Hoje deviam estar fazendo isso. Já deviam ter colocado outra PEC lá para discutir o assunto, paralelamente à discussão atual. Isso já devia estar sendo praticado hoje. Uma outra PEC. Não mudar essa, fazer outra. Ah, tinha a do Michel lá, não é? Tinha a do Michel, a do Michel não é, era melhor do que essa. Não estou defendendo nenhuma, gente, por favor. Entendam a lógica do raciocínio. Por que a do Michel não continua tramitando? Se é melhor do que essa. Então é uma questão política. Bom, mas o fato é o seguinte, foi proposta a emenda 20 foi promulgada, em 2001 aparece a segunda PEC, e a terceira correu paralela. A emenda 2003 correu paralela uma outra proposta, que é a emenda 47. Tramitaram ao mesmo tempo. Uma e outra. Porque a emenda 41 era muito dura. Muito dura. Então, procuraram suavizar o impacto, especialmente nas regras de transição, com a PEC paralela. Bom, essas 6 é muito mais dura do que as anteriores. Muito mais severa do que as anteriores. Mas o que veio então com a emenda 41? Os senhores veem o seguinte, isso também é preciso entender, é que o problema, a Previdência, continua. Muda a Constituição e o problema continua. Mudou 3 vezes a Constituição, o problema continua. Essa emenda, se for promulgada, não resolve o problema da Previdência. Continuará o problema. Isso também você tem que pôr na sua cabeça. Que eu vou depois, na minha conclusão, eu vou explicar o que eu estou achando que está acontecendo. Eu só estou descrevendo por enquanto. No modelo da emenda 41, houve uma importante mudança estrutural na concepção do que é Previdência no Brasil. E às vezes nós não aceitamos isso. Às vezes nós não estamos conseguindo assimilar essa mudança que aconteceu na segunda reforma previdenciária. A segunda reforma colocou um sistema público de previdência. Um sistema público. A previdência é um direito público. E você tem que entender assim. É um direito público. Não é um favor que o Estado me faz. Não é o Estado que me dá a previdência. Isso você tem que ter na sua cabeça. É um direito subjetivo garantido pela Constituição. É um sistema público que tem 2 regimes. Tem o regime geral e tem os regimes próprios. Então, isso que está muito claro na emenda 41. Por quê? Justamente porque o Constituinte deu um passo muito importante. É modelar os regimes próprios a partir da figura básica do regime geral. Isto é, qual é o regime previdenciário brasileiro? É o regime geral. Então, eu vou modelar os regimes próprios à luz do regime geral. Com essa providência constitucional, qual é a tendência que vai surgir no futuro? No futuro haverá um único regime previdenciário básico igual para todos os brasileiros. E cá entre nós, senhores, isso é que é justiça social. A previdência básica tem que ser igual para todas as pessoas que trabalham no Brasil. Então é isso que a emenda 41 aponta. A unificação das regras previdenciárias básicas para todas as pessoas. E aí o artigo 40, que é sempre o comando constitucional que trata da previdência do regime próprio, o artigo 40 cria uma linguagem. A Constituição é, sobretudo, uma linguagem. Eu tenho que ler para entender o que está acontecendo. Se algum de vocês nunca leu, precisa sair daqui e, quando chegar em casa,
fazer essa lição de casa, ler o artigo 40 da Constituição. Não vai dar para entender tudo na primeira leitura. Você lê 2, 3, 4, 5 vezes. Mas você vai estar entendendo ali o que é o seu direito constitucional previdenciário. O que aconteceu no artigo 40? Aos servidores titulares de cargos efetivos, incluir União, Estado, Distrito Federal, municípios, autoridades de informações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo e solidário. Essa palavra solidário modificou algo que na minha cabeça era impossível de ser modificado. Essa palavra solidário permitiu que eu e o doutor Tucílio, que já éramos aposentados nessa época, passamos a ter que pagar de novo em cima do nosso benefício. Isso nunca aconteceu antes. Por quê? Como funciona a lógica da Previdência? Eu pago a conta. Quando eu terminar de pagar, eu passo a receber. Eu não tenho que pagar de novo uma conta que eu já paguei, porque eu só estou recebendo a aposentadoria porque eu paguei a conta. Eu já paguei essa conta. Me falaram, você tem que pagar por 35 anos. Eu fui lá e paguei. 35. Se eu não tivesse provado que paguei, eu não teria recebido. Então eu provei que paguei os 35 anos. Essa conta está paga já. Eu tenho que passar a receber. Essa é a lógica de previdência. A previdência funciona como um seguro. Eu pago um prêmio, aquele prêmio vai gerar a indenização se o fato coberto pelo seguro acontecer. Aconteceu o fato, não tenho que pagar mais nada, eu tenho que receber só. Eu vou receber indenização, no caso do seguro. Aqui é a mesma coisa, a lógica é a mesma. Só que aí colocaram a palavra solidário. E quem já estava aposentado começou a pagar de novo a mesma conta. Isso, de fato, não passa pela lógica do sistema de previdência. Mas a palavra solidária permite que mesmo aqueles que recebem continuem pagando. Vejam que transformação aconteceu na vida de toda a gente. Você contava com 100, você passou a ter 100 menos 11. É bastante, não é? Por 11 o pessoal do pé na cova não quer sair, né? Então é bastante. É bastante. E aí vejam, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas. Portanto, a contribuição dos beneficiários, aposentados e pensionistas, virou uma obrigação constitucional. É uma obrigação constitucional agora pagar. Não é eu quero, não quero, acho legal ou feio. Eu tenho que pagar porque é uma obrigação constitucional. Então foi uma grande transformação no sistema. Bom, como se pretendeu com a emenda número 41? Partir para uma unificação dos regimes previdenciários, aproximar o regime próprio do regime geral. Quais são as características desses dois regimes? Que você também tem que ter na tua cabeça, para entender o que é a tua previdência. Primeiro, que ele é um regime de caráter contributivo. Não sei se você sabe, mas no início da previdência dos servidores públicos, o servidor não pagava. Não havia pagamento do servidor para a sua previdência. O servidor pagava uma contribuição, inicialmente, para o custeio da pensão. Quem respondia pela previdência do servidor? O próprio poder público, o Estado. E o servidor pagava uma quantia que no início era de 3%. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar toda a legislação, desde que ela começou até hoje, para ver, olha, quando você passou a pagar para você ter direito. No começo o servidor não pagava. Bom, a partir daí, o caráter contributivo assumiu a característica universal, sempre será de contribuição obrigatória. A filiação é obrigatória, portanto, todo trabalhador é filiado obrigatoriamente. E o regime é solidário, que é por essa razão que mesmo o aposentado, mesmo o pensionista, paga. E aí, os três outros atributos que são muito importantes para a gente não achar que previdência é um favor que o Estado me dá. Primeiro,
é um regime de natureza institucional. Isto é, eu tenho por um direito constitucional a aposentadoria e a pensão. Segundo, é um regime baseado no direito público, não é um contrato, é direito público. Tudo isso estabelecido na legislação. E terceiro, ele exige equilíbrio financeiro e atuarial. Então, essas são as características que estão presentes, tanto no regime geral como no regime dos servidores públicos. São iguais as características. Quais são os princípios que baseiam o regime geral e o regime próprio? A universalidade, quer dizer, os filiados devem compreender toda a comunidade de trabalhadores, e hoje existe um problema no Brasil, porque boa parte dos trabalhadores não é filiado. Não acontece no serviço público, mas acontece na grande massa da população. A grande massa da população, segundo estimativas que nunca vão ser conferidas, né, porque é um dado, o mercado informal de trabalho no Brasil corresponde a 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas que não têm previdência. E, no entanto, não têm previdência, por conseguir, não pagam, mas acionam diariamente ou exemplificativamente o sistema de saúde. O sistema de saúde é demandado por essas pessoas que estão no mercado informal de trabalho, porque o sistema de saúde é universal. Então, já isso revela um desequilíbrio entre a despesa e a receita, porque são 40 milhões de pessoas que não estão pagando nada. Boa parte deles não pode pagar nada, mas vai acionar o sistema. Hoje, vai acionar o sistema de saúde. Amanhã, vai acionar o sistema de assistência social, como, por exemplo, o PPC. A uniformidade e a aproximação dos regimes e a solidariedade, que é o pacto entre gerações. O que significou, na prática, a unificação dos regimes? Significa que o regime dos servidores observará, no que couber, os requisitos fixados pelo regime geral. Então, a base de previdência no Brasil é o regime geral. E houve um plano de corte em 2003. Esse plano de corte foi o seguinte: o teto de previdência que o poder público vai garantir doravante é o mesmo teto do regime geral. Esse é o teto. O teto de previdência, do que nós poderíamos chamar de básica, é o teto do regime geral. Mas, para tanto, será necessário, essa regra que veio, será necessário que haja um regime de previdência complementar público. Então, o Estado vai garantir o básico, igual para todos, e vai haver um regime de complementação de aposentadoria gerenciado pelo poder público. É assim que a transição iria caminhar para a humanificação no básico. Vai haver o piso, o teto do regime geral, e vai haver complementação num sistema de previdência complementar público. E o que aconteceu então? Esse público dependia de lei. E essas leis não foram apresentadas e aprovadas. Isso ficou numa espécie de limbo, e enquanto ocorreu o limbo, na verdade, para os senhores que ainda não tinham direito à aposentadoria, o limbo, na verdade, virou um inferno, porque acabou corroendo a estrutura financeira do sistema. A ausência da regulamentação do sistema de previdência complementar público acabou prejudicando toda a lógica do sistema como um todo considerado. Porque enquanto não houvesse a implementação da previdência complementar pública, valiam as regras do regime antigo. Só que o regime antigo, depois da reforma, não devia existir mais. A reforma existiu justamente para acabar com o modelo antigo. E aí houve um jogo de empurra, que os senhores sabem muito bem o que aconteceu. Já são muitos anos, né? De 2003 até hoje, são muitos anos já. Não é um dia nem outro. E a Previdência Complementar Pública ficou sendo jogada para frente. Veja o que aconteceu em São Paulo, né? Nós estamos aqui em São Paulo, né? O que aconteceu aqui em São Paulo. E assim foi em boa parte do Brasil, onde em muitos lugares, até hoje ainda não foi regulamentada a Previdência Complementar Pública, que é uma lógica do sistema.
haver essa modelagem. As regras de transição unificadoras do regime próprio ao regime geral prevêem, então, fórmula de cálculo de benefício diferente. A fórmula de cálculo de benefício que havia até 2003 era uma, agora é outra, porque é aquela sistemática de que todos os salários de contribuição do servidor serão considerados no cálculo do benefício. Não é o último salário à base de cálculo, como foi, por exemplo, para o Dr. Tucílio. É o meu último salário, é o que eu vou receber. Não é mais assim. Desde 2003, gente. A partir de 2003, é a mesma regra do regime geral. Qual é a regra do regime geral? É um salário médio que considera o mês de julho de 1994 até a data em que o benefício é requerido. É o salário médio. Não tem mais nada a ver com o meu salário último, com o salário atual. É um salário médio. Isso a partir de 2003. De julho de 94 até a data em que o benefício é requerido, considerados os 80% melhores salários que a pessoa teve. Esse é o salário médio sobre o qual vai incidir o percentual da aposentadoria ou da pensão a que cada um vai ter direito. Então mudou completamente. Já houve, a partir dali, uma redução na partida. Você já começa a receber um benefício menor do que a sua última remuneração, porque é um salário médio. E na pensão? Sempre estou falando de aposentadoria e pensão, né? Os dois benefícios. O que aconteceu com a pensão? A pensão também sofreu, porque a pensão é igual à remuneração do servidor falecido até o teto do INSS. A partir dali, é sujeita à mesma média. E a mesma média, sobre a mesma média, ocorrerá a aplicação de uma alíquota de 70% do excedente da média. Essa é a pensão atual. Ninguém recebe pensão de 100% mais. A partir de 2003. A partir de 2003 não tem mais. Se você conhece algum pensionista que ganha o salário do aposentado falecido, é porque a pessoa morreu antes de 2003. Para quem morreu depois de 2003, já haverá essa fórmula de cálculo. É a pensão nova a partir de 2003. Não teve regra de transição para isso. Isso é cálculo. No momento em que se requer o benefício, o cálculo vai ser desse jeito. Então, não existe, a não ser, insisto, para que você também não tenha confusão na sua cabeça. Não, eu estava deixando a pensão de 100% e agora essa pensão vai cair para 60%. Não é assim. Porque a partir de 2003, a fórmula de cálculo é essa. Isso está na Constituição, não é uma opinião. Está escrito na Constituição. Se fizeram errado, quem fez errado pode ser responsabilizado civil e administrativamente. Se calculou errado o benefício, é muito grave. Calcular um benefício maior. E não gera direito, hein? Se alguém está recebendo a mais, não tem direito. Nenhum ato nulo gera qualquer efeito. Mas isso não tenha dúvida que os computadores sabem perfeitamente calcular benefício, como é a partir de 2003. Bom, agora lembre aquela coisinha que eu coloquei em amarelo. Para valer essa regra dependia, olha só, desde que institua o regime de previdência complementar. Então, essa era uma regra condicionante da estrutura de cálculo das prestações. Agora vamos para a PEC. A PEC número 06, 2019. Enquanto a PEC não for promulgada, quais são as regras que estão valendo? São as regras previstas na Emenda Constitucional 41, de 2003,
com as modificações da Emenda Constitucional 47 de 2007, a antigamente chamada PEC paralela. Essas são as regras que valem para você se você requerir o seu benefício hoje, ou se você morrer amanhã, e o seu beneficiário for depois de amanhã pedir o benefício dele. Vale o quê? Essas regras das duas emendas constitucionais. A de 2003. Não quero que ninguém morra amanhã, só estou conversando. Desejo longa vida para todos, inclusive para mim. Mas, se acontecer antes da promulgação da emenda, vão valer as regras da emenda 41 e da emenda 47. São as que estão em vigor até a promulgação da PEC 6, se ela for promulgada. Então, a partir da promulgação da emenda, o artigo 40 cresceu de uma maneira brutal. Atenção, você não precisa pensar em ler agora, porque eu deixei já, né? Esse material vai ficar para você, que você quiser copiar, se quiser que mande pelo e-mail, vocês também podem pedir que eles mandam, né? Então isso vai ficar para vocês, isso é para cada um depois poder ler em casa com calma, né? Então, bom, mas o que mudou? Mudou que o artigo 40 foi inflado com um monte de coisas que não havia na Constituição. E que vai criando regras constitucionais, das quais a gente poderia esmiuçar um pouco, mas há aí critério de reajustamento, há critérios de caráter permanente no cálculo dos benefícios e assim por diante. Então, de certo modo, há uma incoerência. Há uma incoerência que eu não posso deixar de apontar na proposta, porque, ao mesmo tempo, a PEC propõe, como norma geral, a desconstitucionalização das regras previdenciárias. Isso é, esse monte de regra previdenciária que existe na Constituição vai deixar a Constituição, se a PEC for promulgada como ela está hoje, essas regras vão sair da Constituição e vão ser disciplinadas por uma lei. Sai essa massa de preceitos constitucionais da lei magna, isso tudo vai ser disciplinado por uma lei complementar à Constituição. Então, há, de certo modo, uma incoerência, porque se eu estou querendo jogar tudo na lei complementar, por que eu estou criando esse monstro, que é o artigo 40? Se isso vai sair. Eu sei por quê. Porque é muito difícil que o Congresso Nacional aceite tirar da Constituição o que já está lá. É muito difícil. Porque sempre vai ficar na minha cabeça e na sua, que se sair da Constituição, amanhã uma leizinha qualquer, passa na calada da noite, retirando direitos que eram constitucionais, mas não são mais. Sai da Constituição, não é mais direito constitucional. Não vai sair nunca da Constituição a palavra aposentadoria. Isso não vai sair. Agora, como vai ser aposentadoria? Hoje está na Constituição. Se tirarem essa matéria da Constituição, a aposentadoria vai amanhã poder ser regulada por uma medida provisória. Engraçado, né? Não, muito triste. Então, há uma incoerência aí. A PEC, ao mesmo tempo que ela diz, vamos tirar tudo da Constituição, ela mantém um monte de coisas na Constituição. Você vê que é muito mais amplo do que era o artigo 40. Então, aí tem um regramento do qual eu só vou pensar algumas questões, mas que conviria que você, como eu disse antes, conviria que você chegasse em casa, lesse o artigo 40 como é hoje, e lesse esse aí, que vai dispor sobre o futuro de quem ainda não é aposentado e de quem ainda não é pensionista. Isto é o futuro de boa parte dos brasileiros. O que é essencial? O essencial
é a fixação de uma idade mínima para as aposentadorias. E eu já vou esclarecendo o meu ponto de vista a respeito desse tema. Eu considero inexplicável o Brasil não ter, ainda hoje, no ano 2019, uma idade mínima para a aposentadoria. Acho isso inexplicável do ponto de vista técnico. Eu sou um técnico, né? Não sou político. Talvez o Arnaldo, se ele estivesse aqui, que é um político, disse, não, isso aí não é bem assim. Mas eu sou um técnico. Então eu considero inexplicável não haver uma idade mínima para as aposentadorias. Para muitas pessoas isso vai pegar mal. Vai pegar mal porque não pode ser uma idade qualquer, não é? Tem que ser uma idade compatível com a sobrevida média dos brasileiros. Não pode ser diferente para ter sentido previdenciário. Então a PEC propõe a idade de 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Também não entendo por quê, desculpem as mulheres, que pelo que eu entendi aqui são a maioria, não entendo por que exista essa diferença entre homem e mulher. Porque, do ponto de vista técnico, isso é ridículo. É ridículo porque as mulheres vivem mais tempo. Então, do ponto de vista de previdência, eu não... Nenhum problema. Do ponto de vista de previdência, não tem nenhum sentido haver uma idade de diferença. Ah, mas a mulher tem uma outra jornada de trabalho. Mas isso não é um problema de previdência, gente. Estão querendo jogar nas costas largas da previdência um problema sociológico, histórico, político. Só isso. Previdência é uma coisa. É trabalho e proteção do trabalhador após o trabalho. Isso é previdência. Portanto, haver essa distinta qualificação jurídica da idade não tem sentido previdenciário. Pode ter sentido histórico, sociológico, político, mas não tem nada a ver com previdência. É assim. 62 mulher, 65 homem. É razoável essa idade? Eu não sei. Acho que devia ser 65 para todo mundo. Mas também deveria existir uma regra de transição. Uma regra de transição, como dizíamos antes, que cuidasse da população, tirasse uma fotografia da população hoje. E considerasse, por exemplo, que alguns já vão estar com estoque de 40 anos de serviço, né? Por exemplo, haverá quem tem 40 anos de serviço e que, se vier uma idade seca, pode ser que ficar mais 10 anos. Não é justo, não é? Que a conta previdenciária feche para um com 40 e só possa fechar para outro com 50. Isso também não é justo. Então, a modulação tem que passar por uma regra de transição que corresponda à média dos brasileiros. Agora, uma coisa também posso adiantar para os senhores. Se o jogo político do Congresso, que de lá pode sair qualquer coisa, não é? De lá pode não sair nada, ou pode sair qualquer coisa. Se o jogo político do Congresso não fixar uma idade mínima para aposentadoria, como aconteceu com a primeira emenda, a emenda de 98, já fixava uma idade mínima. Não passou. Perdeu por um voto, porque um sujeito lá conseguiu votar errado. E ele disse que votou errado. Quer dizer, se o cara votou errado, o que tem que fazer? Refazer a votação, não é? Qualquer um de nós faria isso, né? Votou errado, vamos refazer a votação. Não, o cara votou errado e não passou a idade mínima. Se não passar a idade mínima, meus senhores, a PEC vai ser promulgada amanhã e depois de amanhã vai haver uma nova PEC. Se não passar uma idade mínima, podem escrever, eu não tenho bola de cristal, mas eu sei que vai acontecer isso. Se não passar esse item, é como se não tivesse acontecido reforma nenhuma. Porque esse é um dado estrutural.
Sem o dado estrutural, é como se o fundamento, o alicerce do sistema estivesse com um rombo. Aí aquele sistema vai derruir em muito menos tempo. O outro dado estrutural é o tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo de contribuição é uma exigência atuarial para que a conta feche. Então, a Constituição está sendo prudente ao fixar um tempo de contribuição de 25 anos de trabalho, sendo pelo menos 10 no serviço público e 5 anos no cargo exercido. Isso é uma medida de prudência. Não é algo desrazoável, ou que alguém possa dizer, não é bem assim. Eu já tenho tanto tempo, então comigo nada pode acontecer. Eu acho bastante razoável essa proposta. Com relação à compulsória, que também é uma novidade no sistema, a idade da compulsória está sendo jogada para 75 anos, e eu considero também razoável, uma vez que a sobrevida média está aumentando. Aquela idade de 70 anos já está caduca. Então, convém, de fato, atualizar a idade da compulsória. Muito embora há quem discuta e quem defenda que não deve haver aposentadoria compulsória. Como a aposentadoria é um direito, como ele é um direito, quem tem que decidir quando vai parar é a própria pessoa do trabalhador, não é? Porque a Constituição define a aposentadoria como direito. Só que prestemos bem atenção. Pode ser que certas pessoas não tenham mais capacidade de trabalho. Vão ficar doentes. Não é? Então, essas teriam que ser convidadas gentilmente a sair. Não é? Não pede aposentadoria, não quer perder o pé na cova? Tá bom. Quando você ficar doente, você sai. Aposentadoria por idade. A idade, já falei, né, da idade mínima. Tempo mínimo de contribuição, o cálculo do benefício. O cálculo do benefício tem modificações importantes nessa matéria. Quem requerer o benefício com 25 anos de contribuição receberá 70% do salário mínimo médio. É aí que você começa a perder. Porque atualmente é 100% do salário médio até o teto do regime geral. É assim que funciona hoje. 100% do salário médio até o teto do regime geral. E o valor completo da aposentadoria, veja bem, que isso vai vigorar a partir do dia seguinte à promulgação da emenda. Dependerá de comprovação de 40 anos de contribuição. Esses 40 anos de contribuição somam a vida contributiva toda. Isto é, se você tem tempo de serviço fora do serviço público, como acontece para muita gente, né? Trabalhou em outro... teve um emprego, digamos assim, antes do serviço público, todo esse tempo forma o bloco, mas para ser 100%, 40 anos de contribuição. É uma medida muito drástica, porque só vai ter 100% do salário médio, não é do último salário. Não existe mais aposentadoria sobre o último salário. Do salário médio com 40 anos de contribuição. E aí vem uma atenuante, que é essa, a partir do cumprimento do tempo equivalente a 20 anos de contribuição, a cada ano de contribuição será acrescido o percentual de 2%, por isso que dá 40%. Porque para ser 100% você tem que ter 40 anos de contribuição. Um outro benefício no qual os servidores estarão sendo muito penalizados, digamos assim. De fato, o Arnaldo colocou isso antes. A grande imprensa colocou nesse debate de previdência, a grande imprensa colocou um vilão na praça. Quem é o vilão? O vilão é o servidor público. Isso está sendo vendido assim, está sendo tirado de barato
por toda a discussão da mídia. Quem é o vilão nesses? Por que está tudo? Por que está essa confusão toda? Porque os servidores públicos. Por causa dos servidores públicos. Então, a PEC revela o que é, afinal? A PEC revela que quem fez a PEC acredita piamente nisso. Quer dizer, quem fez a PEC tem certeza absoluta que a Previdência, o caos da Previdência no Brasil, se deve ao servidor público. Então, nós temos que punir alguém, não temos. Vamos punir esse povo. E aqui que se vê isso, muito especificamente, na aposentadoria por invalidez, que não é voluntária. Essa aposentadoria não é voluntária. Essa aposentadoria decorre do fato de que a pessoa perdeu a capacidade de trabalho. Não pode mais trabalhar. É praticamente uma aposentadoria compulsória por doença. Uma doença que é sempre presente, por isso que é a invalidez. A invalidez é a perda permanente da capacidade de trabalho, para o exercício de qualquer trabalho. Então, esse povo que sofre, talvez, o mais grave dos riscos sociais, claro, o mais grave é a morte, mas ele não sofre. A morte morre. Né? Aquela pessoa não sofre nada, depois de morrer, não é? Pode sofrer até morrer. Depois de morrer, no plano humano, certamente, né? No plano humano. No plano humano, morreu. Agora, o risco mais grave que existe é a invalidez. Esse é o risco, é o pior risco possível. Que é aquele que todos nós tememos, não é? O que você teme mais do que a morte? Você ficar totalmente dependente de outra pessoa. É isso que você tem. Enquanto você tiver a sua cabeça funcionando, é isso que você não quer. E é justamente nessa situação de maior vulnerabilidade que parece como se fosse um castigo. Ah, você ficou inválido? Ah, é? Azar seu. Vejam só. Só haverá aposentadoria por invalidez de 100% nos casos de acidente de serviço ou de doença profissional ou do trabalho. Então, só esse é que vai ter... Não é 100% de 100%, né? Você já sabe, né? É 100% do salário médio, considerada a média histórica, julho de 94, até o momento da invalidez. Nunca é 100% do salário. Ou, nas demais hipóteses, a aposentadoria será de 70% da média do salário de contribuição, aquecido, aumentando-se... mas é 2% se o servidor tiver mais de 25 anos de trabalho. Aí para cada ano, além dos 25, é crescido de 2% até chegar a 100%. Então, a aposentadoria por invalidez será de 100%, isto é, de 100% da média, se o servidor só resolver se invalidar quando tiver 25 anos de serviço. Se ele resolver ficar inválido antes, ele perde. Então, cuidado, hein? Cuidado. Não vá correr para a invalidez. Espere. Quando você tiver 25 anos, aí sim pode. É isso que está acontecendo. É talvez o preceito contra o qual vocês mais deveriam lutar. Porque esse atingirá inexoravelmente as pessoas. O que está acontecendo hoje? As pessoas estão vivendo mais tempo. Isso é dado estatístico, gente. Se você está vivendo mais tempo, a sua vulnerabilidade à invalidez é maior. Não é intuitivo isso? Quanto mais velho que você fica, mais vulnerável você está. Então, a sobrevida está sendo punida. É um estranho fenômeno, não é? Você viver mais tempo é hoje quase que um delito. Então, se eu tivesse... Bom, para onde eu vou apontar o meu canhão? E vocês têm um canhão poderoso, hein? Porque vocês são categoria organizada. Não é fácil isso no Brasil. Ser uma categoria organizada, que tem voz para chegar no Congresso, como o doutor Tucílio mostrou, entregar para cada parlamentar um documento dizendo o que não pode passar, conseguir uma audiência com o relator. Isso a massa da população não tem. E vocês têm. Então, se eu tivesse que dirigir o meu canhão,
de 125 milímetros, em cima de um preceito, eu dirigiria contra esse. Porque esse, de fato, atinge de maneira fulminante justo os mais vulneráveis. São os mais vulneráveis que serão atingidos drasticamente por essa medida. Se você aposenta voluntariamente, você pode arrumar um trabalho fora. Você pode fazer alguma coisa. Esse não tem como. Esse não tem como. É, de fato, uma espécie de perversidade. É algo assim, um pouco cruel, né? Na minha opinião. Bom, a pensão na PEC. A pensão na PEC tem uma cota familiar de 50% dos proventos da inatividade e cotas individuais de 10% até o máximo de 100%. Qual é a diferença entre esse modelo proposto e o atual? É que hoje a pensão será sempre de 100% da média. Se a hora que sai um, aquela cota é redistribuída para os demais. Funciona assim. No regime geral, é assim. E assim também é no regime próprio. Então a pensão seria sempre de 100%. Agora não. Uma vez que alguém perdeu a qualidade dependente, aquele 10% que ele recebe sai fora do cálculo. Então, a pensão começa em 100 se o segurado tiver 5 dependentes. E vai caindo na medida que os dependentes perdem a sua qualidade. Exemplificadamente, o filho alcança a maioridade, deixa de ser dependente, aquela cota de pensão se extingue. Então, o benefício chegará no final, enquanto 60% do salário médio que o servidor tinha no momento que ele faleceu. Essa é a nova pensão. É isso aí que está sendo proposto na PEC. Você não sabia? Fique sabendo. Porque vai ser votado logo, hein? Agora, aqui tem uma regra de transição. Importante. No caso do servidor federal, essa hipótese já está vencida, porque já foi criado o regime próprio. Lá no Serviço Público Federal, aqui em São Paulo também tem, né? Regime próprio. Então, essa é a regra. Se bem que a gente não sabe se isso vai ser disciplinado na Constituição para o regime dos Estados. Isso é o que agora o Congresso está discutindo. Se a emenda constitucional vai regular a previdência dos Estados e municípios. Isso é uma questão política que está sendo discutida nesse instante. Bom, mas se alguém ingressou antes da criação da Previdência do Servidor Público, aí então as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos até o teto do regime geral e acrescido de 70% do excedente desse limite. Isto é, quando a pensão é concedida para o dependente de um segurado, de um servidor já aposentado. No caso do óbito daquele que está recebendo a aposentadoria, no caso meu e do doutor Tucílio, recebendo a aposentadoria, aí é diferente a situação. É outra regra. As cotas são calculadas sobre o valor da aposentadoria que esse teria direito e é de 60% do salário médio, acrescido de 2% para cada ano que exceder aos 20%. Então haverá uma perda. A pensão nunca mais vai ser igual ao valor do benefício que o aposentado recebia. Vai depender, a perda será tanto maior quanto menor for o tempo de serviço da pessoa que morreu. Do finado. E a pensão decorrente de acidente do trabalho, doença profissional de trabalho, é um pouco melhor, mas não é 100%, como é hoje. Então, essa é a fórmula de cálculo da pensão do risco mais grave, que é o acidente e doença profissional. Para quem ingressou depois da criação da Previdência Complementar do Servidor, que é o caso do Federal e do Estado de São Paulo, as cotas são calculadas sobre a totalidade dos proventos, até o limite do regime geral. Por quê? Porque quem vai pagar a diferença é o regime complementar. Então, está garantido
o teto do regime geral e o excedente é a outra conta, é a conta conforme a lei do regime complementar, que não está sendo objeto, evidentemente, da emenda constitucional. Quanto ao custeio, isto é, o financiamento. Como é que é financiado esse modelo? O modelo do regime próprio. O custeio cria uma alíquota diferenciada. Foi também uma das perguntas que me fizeram na entrevista que precedeu essa exposição. Quer dizer, quanto maior a remuneração da pessoa, maior vai ser a contribuição dele, nessa tabela que está aí exposta. Então, você depois chega em casa e faz a conta. Eu estou em qual vetor? Eu vou pagar uma contribuição adicional de X%. Qual é o problema desse raciocínio? Que eu considero inconstitucional essa proposta. O problema é considerar a aposentadoria ou pensão como renda. Tratar um benefício como renda. Então, como isso é renda, eu vou pagar uma contribuição como eu pago o imposto de renda. Quer dizer, transformar uma contribuição num imposto. Porque essa progressividade tem cabimento apenas nos impostos. Nas contribuições vale aquela lógica que eu já expliquei e insisto em explicar. Nas contribuições vale a lógica do risco. Quanto maior o risco, maior a conta a pagar. Como no seguro. Você entende isso pensando no seguro. E agora se transforma, então, o benefício em renda. E, portanto, como renda, você vai pagar como se fosse um adicional do imposto de renda. Chamam de contribuição social, mas, na verdade, é um adicional do imposto de renda. Evidentemente que isso não resiste a uma análise constitucional, porque a Constituição estabelece que apenas os impostos serão graduados de acordo com a capacidade contributiva da pessoa. Isso se aplica aos impostos. O que vale para as contribuições sociais? Vale um princípio constitucional próprio, que está no artigo 194, que se chama equidade no custeio. E, na verdade, esse princípio traduz a proporcionalidade do risco. Quanto maior o risco, maior a alíquota. O fato de alguém ganhar mais, normalmente, não significa que o risco dele é maior. É o contrário, gente. Quanto mais o sujeito ganha, melhor é a qualidade de vida dele. Não é óbvio, não é intuitivo isso. Não é? Até um imbecil que anda aí falando tanta coisa, diariamente, pode perceber isso se mostrarem para ele, não é? Não é difícil dele entender. Ele é imbecil, mas isso é fácil de entender. Quanto maior for a qualidade de vida de alguém, menos exposto ele está ao risco dos comuns dos mortais. Não é mais ou menos intuitivo? Se você tem uma boa alimentação, uma boa habitação, saneamento e assim por diante, a tua vulnerabilidade é menor do que aquele coitado que está ali, jogado ali na esquina, como eu vi quando vinha vindo para cá, não é? Aquele tem uma vulnerabilidade muito maior que eu jamais teria. Então, essa tabela inverte a lógica previdenciária. Por isso que ela é inconstitucional. Bom, a contribuição para as aposentadorias e pensões. O valor que superar o limite máximo estabelecido pelo regime geral. É sempre um critério de contenção, é o regime geral. E a alíquota será a mesma dessa tabela que acabei de apresentar. Bom, terminei. Lamento ter falado tanto tempo, mas eu procurei simplificar ao máximo. A PEC tem 62 páginas. Ela representa dezenas de dispositivos constitucionais que estão sendo alterados. Nós levaríamos pelo menos 15 dias se quiséssemos comentar cada dispositivo da PEC. Então, aqui que eu fiz uma consideração muito geral, peço até desculpas por ter simplificado tanto, mas é o que se podia dentro do prazo que nós tínhamos para conversar com o senhor. Agradeço a atenção com que me ouviu.
Cumprimento o doutor Wagner Balera pela exposição. Antes de recompor a mesa para fazermos a rodada de perguntas, consulto apenas a presidência do evento, o doutor Antônio Tutílio, para recompor a mesa e fazer as perguntas. Nesse momento, então, eu convido o doutor Wagner Balera a se dirigir à mesa e também o doutor Antônio Tutílio, presidente da Confederação, doutor Álvaro Gradim, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gente, agradecendo o doutor Wagner Balera pela palestra. Claro que nós temos muitas dúvidas ainda e nós já recebemos aqui por volta de 50 perguntas. Evidentemente, não vai ser possível responder todas, porque o doutor Wagner tem um prazo até 12h15. Ele tem compromisso. E, naquilo que for possível, nós vamos colocar as perguntas, mas de forma geral, e aquelas perguntas de forma particular de cada um, o doutor Wagner se propõe a responder e encaminhar posteriormente, ok? Então, vamos tentar colocar alguma coisa mais de forma geral, para depois o doutor Wagner responder àqueles que perguntaram de problemas pessoais, né? Então, eu tenho aqui, e vamos começar pela Rita Amadil Ferraro, que é da Pública São Paulo, e ela coloca o seguinte: teoricamente, quem já está aposentado não terá alteração na sua aposentadoria, mas se houver alteração de alíquota de contribuição, todos serão atingidos, ativos e aposentados. Gostaria de seu comentário a respeito disso, porque todos poderemos perder. A contribuição, ela não é a mesma coisa que um imposto, por isso que essa contribuição, como eu falei há pouco, é inconstitucional, porque ela fazem com que ela seja algo igual ao imposto, mas a contribuição é um tributo. E tributo não me perguntam se eu quero pagar. Eu sou obrigado a pagar. É o que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é obrigação compulsória. Eu sou obrigado a pagar. Não vão me perguntar, você quer ou não quer pagar. Portanto, se for promulgada a emenda com essa escala de alíquotas, você é, sim, obrigado a pagar a nova contribuição. É possível, e eu acho que vai acontecer isso, é possível que seja travado um debate do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade dessa progressão de alíquotas. Isso sim. E pode ser que o Supremo diga, de fato não pode haver. Mas se não houver essa definição do Supremo Tribunal Federal, você vai sim pagar a nova alíquota. Tem uma pergunta do Renato Del Moura. Ele diz assim: qual a proporção que a DRU, desvio da Receita Única, influencia no rombo da Previdência? Nossa, eu gostaria de ter feito essa pergunta. Muito obrigado por essa pergunta. O que é DRU? É o desvio das receitas da Seguridade Social para a União. A palavra, portanto, a locução DRU não revela o verdadeiro objeto, que aí está escrito desvinculação das receitas da União. Não é isso. É desvinculação das receitas da Seguridade Social que saem do sistema de Seguridade Social e vão para o Caixa da União. É isso que é a DRU. A DRU começou em 1994, e continua existindo, e está previsto para que ela termine em 2023. No entanto, a PEC 6 acaba com a DRU. Portanto, se a emenda for promulgada, deixa de existir a DRU. O que faz a DRU? Desvia dos tributos que foram carimbados como sendo destinados à Seguridade Social, desvia um percentual. Existem dois tributos principais que financiam a Previdência Geral. Isto é, o
tanto o regime geral, o regime INSS, quanto o regime dos servidores públicos. Portanto, a DRU afeta. Não afeta só o INSS, afeta também o regime dos servidores públicos. Foram duas contribuições que foram criadas com a Constituição de 88. Uma contribuição que se chama Contribuição Social sobre o Lucro, CSL, Contribuição sobre o Lucro. O que é essa contribuição? É um clone do imposto de renda. É isso que é. É como se a empresa tivesse que pagar imposto de renda e também uma contribuição sobre o lucro, que é a mesma base. É a mesma base, é o lucro. Então, você imagine um segundo imposto de renda, que é cobrado das empresas, e esse segundo imposto de renda é destinado à Seguridade Social. É uma arrecadação muito expressiva. O segundo tributo, essa tem um nome espetacular, porque ninguém pode dizer para que ele serve. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. É a tal da COFINS. Sabem o que é a COFINS? É o segundo tributo de arrecadação no Brasil. Só perde para o imposto de renda. O imposto de renda é o campeão. O vice-campeão é essa contribuição. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Então, a Constituição criou esses dois tributos, que são expressivas fontes de custeio. Porém, em 93, foi criado esse desvio. E esse desvio desviava, no começo, 20% da arrecadação desses dois tributos, depois passou a desviar 25%, e agora, ultimamente, desvia 30%. Quanto isso representa, senhor? De 94 até hoje. No ano passado, 2017, isso está no orçamento do ano 2017, que é uma lei, no ano passado o desvio foi de 117 bilhões de reais. Quer dizer, dinheiro que deveria ter ido para a Seguridade Social e que foi para a conta única do Tesouro Nacional. Então, o desvio acontece desde 94 até hoje. Quanto que é esse rombo? Eles teriam que fazer a conta, não é? E essa conta teria que ter um critério de correção monetária, porque é um dinheiro que não está rendendo e não está sendo aplicado em saúde, não está sendo aplicado em previdência, não está sendo aplicado em assistência. É isso. Tem uma pergunta aqui do Dr. Júlio Bonafonte. O senhor é a favor do servidor público, trabalhador, participar da gestão financeira e fiscalização da nova Previdência, a exemplo do que já ocorre na SPPrev de São Paulo? Agradeço muito a pergunta do colega Dr. Júlio Bonafonte. E a Constituição criou um preceito, é o artigo 194, parágrafo único, inciso 7. Esse preceito nunca foi cumprido. É estranho que a gente... Eu que sou um estudante de direito, eu acredito sinceramente que uma lei foi feita para ser cumprida. Acredito muito mais que uma Constituição foi feita para ser cumprida. Pois bem, criaram um preceito na Constituição, que é esse que eu acabei de mencionar, artigo 194, parágrafo único, inciso 7, que diz assim: a gestão da Seguridade Social será quadripartite. São 4 atores: o trabalhador, o patrão, a União e o aposentado. Esses são os gestores. Isso está previsto na Constituição e não é observado. O que é gestão, gente? Gestão é aquilo que o doutor Bonafonte menciona. É a gestão financeira. Isto é, eu quero saber quanto entrou. É o primeiro dado da gestão. Quanto entrou? E depois, é a gestão fiscalizadora. Entrou tanto, isso está sendo gasto tanto em saúde, tanto em previdência, tanto em assistência. Se sair de saúde, de previdência e assistência, o que é? Crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade da cadeia. Quer dizer, deveria em tese dar, não é? Em tese. Mas eu sou estudante de direito, eu tenho que saber a lógica do sistema. Se vocês impõem
uma contribuição vai para saúde, previdência e assistência, e ela vai para pagar juros de dívida pública? Não pode. Simplesmente não pode. Então, que bom, Júlio, se nós conseguíssemos fazer vingar a gestão quadripartite, porque aí os aposentados e os pensionistas terão vez e voz nesse colegiado, poderão debater os seus direitos, a violação dos seus direitos. Porque você imagine, quando alguém pede um benefício no regime geral, não é a praia de vocês, mas eu falo por todos, acredito. Quando alguém pede um benefício no regime geral, uma aposentadoria, que tem direito, se demorarem 180 dias para pagar esse benefício, como só ia acontecer, a pessoa está sendo vítima de uma injustiça, não é? Ah, mas vão pagar atrasado. Não interessa. Interessa que é o dia a dia dele. Ele pode ter saído do emprego, porque tinha certeza que ia receber a aposentadoria, não sai a aposentadoria. E aí? Não é uma profunda injustiça? Agora, se houvesse uma voz no colegiado, gestor da Seguridade Social, essa voz denunciaria. Olha, não pode demorar tanto tempo. Nos países civilizados, você entra com pedido de benefício hoje, sai hoje mesmo, não é amanhã. Isso os computadores fazem, senhores. A próxima pergunta é Gaspar Bissolotti Neto, da Aspal e da Fenale. Se houver a desconstitucionalização da Previdência, passando a ser regida por lei complementar, o direito adquirido não passa a correr risco. Acho que já houve até uma colocação do palestrante. A mudança nas pensões, inclusive na acumulação com a aposentadoria, não é um crime? O governo não errou ao apresentar a reforma da Previdência antes da reforma tributária? Bom, são várias questões, hein, Gaspar? Você caprichou aqui, hein? Eu vou começar pela última. Porque é assim na nossa vida, não é? Primeiro, ou melhor, é assim deve ser o pensamento do homem médio. Aquilo que os romanos chamavam o bom pai de família. Como é que pensa o bom pai de família? Quanto eu preciso ganhar para poder manter bem a minha família? Não é assim que você tem que pensar? Qualquer trabalhador. Quanto que eu preciso ganhar? Não é para sobreviver, para sobreviver com qualidade. Sobreviver é ficar na beira de um abismo, né? Não. Então, quanto eu preciso ganhar para, a partir do ganho, eu planejar a minha despesa e procurar ter uma poupançazinha para quando der, como diz o homem comum do povo, quando der uma dor de barriga. Não é assim que deve pensar o homem médio? Portanto, primeiro eu tenho que pensar na arrecadação. É inexplicável que a prioridade não tenha sido a reforma tributária. É essa que teria que ter sido enfrentada em primeiro lugar. Inclusive porque a reforma tributária, essa que está andando, que agora começou a andar de novo, está parada há mais de 20 anos a reforma tributária, gente. Há mais de 20 anos. Essa que começou a andar mexe nas contribuições sociais. Mexe em todas as contribuições sociais a reforma tributária. Então eu posso estar contando com uma arrecadação que não vai existir mais. Não tem sentido nenhum botar o carro adiante dos bois. Evidentemente que a reforma tributária teria que ser votada antes da reforma da Seguridade Social. Esse é o primeiro dado. A mudança nas pensões, inclusive a comunicação, se for parar na legislação complementar, evidentemente é sujeita. Porque, como o Supremo Tribunal Federal já afirmou, e é bom você saber muito bem disso, não existe direito adquirido a regime jurídico. Não existe. O que quer dizer isso? Quer dizer, o regime jurídico que está vigorando hoje não se incorpora ao meu patrimônio jurídico. Ele pode ser modificado amanhã. Eu só tenho direito adquirido ao regime jurídico no momento em que eu peço o meu benefício. Eu pedi meu benefício, aquele regime jurídico, já que eu pedi, eu dei entrada no protocolo, aquele benefício vai respeitar o meu direito adquirido e vai se transformar no ato jurídico perfeito.
Por isso que eu dizia antes, ninguém vai mexer numa aposentadoria já concedida, ninguém vai mexer numa pensão já concedida. Agora, aquilo que ainda não foi objeto de pleito, pode ser alterado por... bom, se é passar a desconstitucionalização, pode ser alterado por uma lei complementar. Só que essa lei complementar pode dizer assim, uma parte disso vai ficar para a lei ordinária. Por que ele não pode fazer isso, o legislador complementar? Ele diz, olha, essa parte fica na lei complementar e o resto vai para a lei ordinária. Por exemplo, aquilo que alguém perguntou aqui, acumulação. A acumulação pode ser tratada na Constituição, na lei complementar, numa lei ordinária, numa medida provisória, ou num decreto. Ué, vai depender do que a lei complementar escrever, não é? Não sei se eu respondi tudo que o... Olha, tem uma pergunta aqui, Lourdes Aparecida, que pergunta o seguinte: quais são as atribuições de uma confederação em caso de decisões do governo que prejudiquem os servidores? A confederação pode, por exemplo, recorrer ao Supremo? Isso é para você, isso é para mim. Eu quero responder o seguinte: a confederação é uma entidade de terceiro grau. E, sendo terceiro grau, ela pode representar o servidor público. Já aconteceu muitas vezes. Nós temos condições de, realmente, se houver um prejuízo, recorrer. Nós podemos ir para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, como já aconteceu diversas vezes. Dr. Júlio Bonafonte, que está aqui presente, já fez... a parte oral, defendendo o servidor em precatórios, por exemplo, tivemos vitórias, né, quando, na verdade, houve data de precatório definida para pagamento, e agora está sendo uma outra vitória que só não foi derradeira, porque não colocaram na pauta, porque os ministros já aprovaram que o precatório tem que ser corrigido, não pela TR, como eles queriam, que hoje é 0, corrige 0, e, na verdade, é pelo IPCAE, que dá uma diferença de 65% para quem tem precatório. Isso nós fomos lá, o doutor Júlio foi lá, defendeu, e vamos ganhar, porque já foi votado, a maioria já votou, e só não foi colocado na pauta por uma malandragem do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, isso já é uma decisão, e isso prova que a nossa confederação tem voz e pode sim representar. Não representar como sindicato, porque nós não somos sindicatos. O que tem que haver uma diferença entre a CSPB e a CNSP. CSPB, sindical. CNSP, associativa. E associações, como a Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, tem que ser valorizada, e valorizada como o sindicato, inclusive, é valorizado e que nem sempre atua como deveria atuar. Então, nós temos que realmente considerar que nós temos, sim, a possibilidade de exigir um tratamento para o servidor público da melhor forma possível. A outra pergunta aqui é... Valdir Suzano, coronel PM, vice-presidente da Terceira Região e colaborador da FIPESP. Os militares estaduais, bem como os federais, fazem um juramento de defender a sociedade e a pátria com sacrifício da própria vida. Como poderia um PM, 60 anos, correr atrás de marginais? O militar não pode se sindicalizar, fazer greve, tem Código Penal mais rígido, portanto, hoje, foge das regras gerais do RGPS. Qual a sua opinião a respeito? Bom, essa pergunta tem já uma resposta formal, porque o regime dos militares foi colocado à parte. Então, há uma proposta de... É um projeto de lei, não é emenda constitucional, é um projeto de lei cuidando especificamente da previdência dos militares. Então, essa questão está equacionada já pelo encaminhamento desse projeto de lei. Naturalmente, o que acontece com o pessoal militar é que ele fica exposto
há riscos maiores do que os civis, né? Pela própria natureza da profissão militar. Essas pessoas estão expostas a riscos, têm uma vulnerabilidade maior do que os civis, pela escolha da profissão que eles fizeram, né? Então, a previdência deles terá que ser um capítulo à parte, tendo em vista as peculiaridades da profissão militar. Mas isso foi questionado porque o regime dos militares foi colocado à latere do regime geral e do regime dos servidores civis. Então, aí o Congresso vai decidir, de acordo com o projeto de lei que está lá em andamento. Eu pediria uma prorrogação de 10 minutos. O palestrante aceita uma prorrogação de 10 minutos? 5 minutos. 5 minutos. Ok. Então, tem Antônio Sérgio Scavacini, ele pergunta, no cálculo do salário médio é aplicado a correção monetária? Em caso afirmativo, dado a falta de correções salariais, e resultado não poderia ser maior que o salário atual? Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do benefício são corrigidos monetariamente. Todos. Essa é a regra do regime geral. Lembra que eu falei, o cálculo dos benefícios obedecerá à regra vigente para o regime geral. Então, todos os salários de contribuição utilizados no cálculo dos benefícios são corrigidos monetariamente. Eu não tive aumento. Isso não é um problema de correção, hein, gente? Porque aqui está misturando um pouco dois conceitos. Você está misturando dois conceitos que são inconfundíveis. Durante 3 anos não teve aumento do servidor público. O salário que ele recebeu é que vai ser corrigido, não a falta de aumento. Isso é outro problema. Não é um problema de previdência. Aqui não colocaram o nome, mas vou perguntar, o que pode acontecer com quem já cumpriu as regras e não se aposentou? Não se aplica a essas pessoas a figura do direito adquirido? Não, eu já falei isso na palestra. Falou. Isso eu já falei. A pessoa não estava prestando atenção, mas isso eu já falei. Você quer garantir o seu direito adquirido? Entra com o pedido de benefício hoje. Amanhã, se não der tempo hoje. Se você não fizer isso amanhã, e a emenda foi promulgada depois de amanhã, não dá. Eu sei que não dá. É só uma figura de linguagem. Você não faz nada. E a emenda é promulgada daqui a 15 dias, você não fez nada? Dançou, meu amigo. Cláudio Leopoldino, da AECOESP. Até o momento, não há na PEC a previsão de uma transição, especialmente para servidores e funcionários públicos que estão próximos da aposentadoria sob as regras atuais. Pergunta, em tese, haveria uma ação cabível para os prejudicados que se encontram nessa situação jurídica? Não, eu pediria que você olhasse a PEC, porque existem regras de transição. Você pode não estar concordando com as regras de transição, mas elas existem. Existe uma fórmula de transição. Você pode estar achando que te prejudica, mas existe. Por favor, eu não entrei, como eu disse na exposição, as regras de transição ideais, perfeitas, seriam aquelas que tomassem a situação de cada um e fizessem um figurino sob medida. Então, o Caio vai ter aposentadoria desse jeito, o Tício vai ter aposentadoria desse jeito, o Neve vai ter aposentadoria desse jeito. Não é possível uma norma geral e abstrata tratar das coisas assim. Existem, sim, regras de transição. Você pode não estar concordando, mas elas estão previstas no texto da PEC. Não vai ser possível nós conversarmos sobre regras de transição. Olha, a última, né, Tício? Isso não é uma pergunta, mas eu fiz questão de ler, porque, dando os parabéns para o mestre Wagner Balera, disse o seguinte, quem não luta, do Mauro Rodrigues Pinto, né? Quem não luta pelo que quer, deve aceitar o futuro que vier. Ele está dizendo obrigado pela Confederação e da AFIPESP também, por tudo isso que nós defendemos os servidores. E a última pergunta, depois eu queria combinar, então, com o mestre Wagner Balera, como é que a gente responderia, porque nós temos mais 50 perguntas aqui, gente. Isso é tão importante o assunto que realmente mereceria mais um dia inteiro aqui para responder a tudo. Mas nós temos que combinar aqui para responder, fazemos questão de responder a todos,
Como que nós faríamos, mestre? Isso vai ser digitado, né? Vai ser digitalizado, vocês mandam por e-mail para mim. Nós mandamos, então... Finalmente eu vou responder. Vamos mandar por e-mail ao Dr. Wagner Balela, ele vai responder e nós encaminharemos a todas as pessoas que responderam e que perguntaram, ok? Então, a última pergunta é sobre abono de permanência. O pé na cova. Os mesmos direitos que servidor aposentado assegura a mesma condição de aposentado? É isso que eu entendi? Assegura. Permanência se ele está garantindo a aposentadoria. Está garantindo a aposentadoria ou não? Não. O abono permanência é o seguinte: você tem direito de aposentar e você prefere não exercer esse direito para ter uma bonificação de 11%, isto é, você deixa de contribuir com 11%, que é a contribuição normal de qualquer pessoa, porque você já cumpriu os requisitos de elegibilidade para a sua aposentadoria e prefere não exercer esse direito. Isso não te dá direito nenhum, meu irmão. Nenhum. Você tem direito no momento que o seu benefício é deferido. É aí que você tem direito. Não é um pressuposto de direito o fato de você estar recebendo a abono de permanência. Se vier uma regra de transição exigindo um pedágio, por exemplo, de mais 2 anos para você, você vai voltar a ter que cumprir mais 2 anos de contribuição. Eu queria concluir agradecendo a FIPESP por essa parceria. A FIPESP colocou aqui à disposição o auditório e essa parceria é importante para defender o servidor público. Agradecendo a todas as entidades aqui presentes, a todos os amigos que estão aqui e a todos que se interessaram. Nós vamos responder a todas as perguntas. Nós gostaríamos de responder agora, mas em função do tempo não é possível. Então, queria realmente dizer que vamos estar atentos, vamos defender o servidor público, tanto a FIPESP como a Confederação, agora nessa união forte para a defesa do servidor público. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.